Cumprimento a todos, quero que sejam bem-vindos a este momento. Agradeço desde o início vocês terem encontrado na agenda um tempinho para ouvir sobre o coronavírus. E desde fevereiro, março, a gente vem ouvindo muito essa palavra e acha que já sabe de tudo. Entretanto, a gente sempre tem alguma coisa nova a aprender. E como é uma doença nova, a gente sempre começa a fala dizendo que este protocolo ele pode mudar ao longo do tempo com as novidades, com os sobressaltos que essa doença nova pode dar para nós. Então, a minha proposta aqui é falar um pouco do protocolo que foi construído pelo Estado de Pernambuco, porém, focando na parte da atenção primária à saúde em termos de processo de trabalho. Depois, cada um deve entrar no protocolo e ler os outros capítulos sobre nutrição, sobre saúde da mulher, sobre criança, que tem muita coisa interessante para se ler. Essa é a capa do nosso protocolo, no coronavírus. Essa é a gerência a qual eu faço parte. O objetivo, como eu já falei deste documento, então, é orientar o papel da atenção primária à saúde no controle da infecção pelo Covid, a partir da transmissão comunitária que começa a ocorrer em março. O coronavírus, a doença é o Covid, e ele é provocado por um vírus, que é o coronavírus, que foi denominado SARS-CoV-2, porque existem outros tipos de coronavírus já conhecidos, mas esse era uma novidade. Ele se caracteriza principalmente por uma síndrome respiratória, que pode ser leve, que pode ser muito grave, e que a transmissão é principalmente por gotículas de saliva pela via respiratória. Daí a gente pede sempre o distanciamento. Objetos contaminados, existem muitas discussões sobre até que ponto um objeto contaminado pode transmitir essa doença, mas a gente continua tendo cuidado e zelo de dizer que a gente deve higienizar tudo, as superfícies dos objetos, sempre que puder. Só para a gente contextualizar, a gente começa a ouvir falar do coronavírus, né? Dezembro, na China, janeiro, fevereiro, março. Quando chega na época de janeiro, a OMS já declara que existe um problema, uma emergência mundial. E isso continua, e em 11 de março é declarada a pandemia, que é quando vários continentes do globo terrestre passam a ter uma mesma doença. E aí, a gente, de forma de surto, então a gente chama de pandemia. E para nós, ela passa a ser considerada comunitária também em março. O protocolo surge, né, de uma necessidade da gente, com a atenção primária à saúde, é a porta de entrada, e, de fato, é quem está vendo o maior número de casos do coronavírus, casos leves e moderados, se viu uma necessidade que a gente trouxesse para esse público um protocolo como manejar nessas situações. E aí a Superintendência da Atenção Primária, com o apoio da política estratégica, construiu esse protocolo, que é um protocolo que visa a atenção primária. Aqui é a unidade básica de saúde, e o protocolo foi criado pensando nas pessoas que trabalham nesse nível de complexidade. A doença, como a gente vem falando já, muitas apresentações, vocês têm lido também. O período de incubação ele varia muito, mas ele tem caracteristicamente um foco na primeira semana. Entre 4 e 7 dias é onde as pessoas se manifestam mais com os sintomas da doença. Mas ele também pode chegar a 14 dias, e tem casos que a pessoa teve contato no dia e no mesmo dia iniciou com um quadro clínico. Então, até 14 dias, ninguém se sente tão seguro, embora a gente também saiba que mais de 14 dias pode começar a apresentar os sintomas. Mas aí são as exceções que acontecem, então a gente tem que focar nisso. Daí a gente dizer, quarentena, se isola 7 a 14 dias. Isolamento 14 dias, porque até esse momento é o que mais vai apresentar o quadro clínico. Os sintomas são aqueles de uma gripe.
É febre, é tosse, um pouco de cansaço, não é? A parte de dores musculares, sintomas como dor de garganta, o espirro e os sintomas de diarreia. Eu coloquei aqui chamando a atenção porque muito recentemente a gente começou a ver no estado de Pernambuco o que a gente chama síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que está temporalmente ligada à Covid. O que quer dizer isso? É que agora, na época do Covid, a gente está vendo muito mais crianças com essa sintomatologia e que estão dando positivo para a doença. Então, isso já é uma coisa que os outros países não falaram muito e a gente começa a ver no Brasil, e especificamente em Pernambuco. Então, qual a competência da APS nesse momento? Como sempre, nós somos as pessoas que são responsáveis por coordenar e organizar o cuidado do nosso usuário. E não vai mudar nesse momento, certo? Então, dentro da UBE, vão ser nossas atividades, nossas competências são inúmeras. E para fazer essa coordenação, essa organização. Então, nesse momento, o que é que a gente precisa fazer um pouco mais específico? A gente precisa definir um fluxo assistencial dentro e fora da UBS, que a gente vai falar um pouco mais à frente o que é isso. Informar a equipe o que é a doença, não pense que todo mundo está entendendo, nem todo mundo está entendendo. Então, a equipe precisa conversar, tentar esclarecer, dizer o que é essa doença, como a gente deve se proteger e proteger a população. Devemos definir responsabilidades com os profissionais da equipe, quem deve receber, quem deve atender, como vai ser esse processo, incluir toda a equipe, inclusive o NASH. Lembrem que o NASH pode ser um grande articulador dentro da comunidade. Ele é uma equipe que tem contato com várias equipes, então a gente pode estar transmitindo a mesma fala para todo mundo e o NASH colaborando. Pedir apoio da rede de atenção à saúde. Eu gosto de dizer muito assim, a gente não está só. Quando você está numa comunidade que as pessoas estão muito, vamos dizer, nervosas, ansiosas com essa doença, nós pedimos sim pedir apoio ao CAPS. As pessoas que estão em situação de dificuldade financeira grave, nós podemos pedir o apoio do CRAS, para tentar inserir essas pessoas nos processos de apoio social que o governo está dando. Implantar o Fast Track, ele vai dizer respeito exatamente também a esse fluxo assistencial, que é uma forma rápida da gente atender, separar o sintomático do não sintomático, para que a gente evite a contaminação. A sala de situação deverá estar sempre atualizada. O que é isso? Todos os casos suspeitos de coronavírus deverão estar numa planilha, onde a gente deve atualizar diariamente. Essa planilha, o ACS deve ter uma, a enfermeira deve ter uma na unidade, e os casos que um pouco mais, que chamem mais atenção, é importante que MET, enfermeira e ACS tentem monitorar isso diariamente juntos. Manter atualizada, já falei, a planilha dos casos monitorados, que é essa sala de situação. A sala de situação é exatamente essa. Você tem uma planilha onde você monitora os casos e vai dando baixa. Então, esse saiu da quarentena, não tem mais sintoma, e ali você vai mantendo atualizado, o que a gente chama de sala de situação. Orientar a população sobre as medidas de prevenção e sinais e sintomas, é também a orientação que a gente deve dar, e estabilizar, encaminhar, conforme o fluxo que o município estabeleceu, os casos graves. Isso tem que ser rápido, isso tem que estar, todas as pessoas devem ter conhecimento desse fluxo. Chegou, tem sinal de gravidade, eu mando para onde, chamo quem, como é o processo, como é que esse fluxo se dá. Isso tem que estar definido antes e ser de conhecimento da equipe toda. E os casos leves, naturalmente, a gente vai monitorar em casa mesmo. E aí, mais ludicamente, as ações que a atenção primária deve adequar nesse momento. Então, ampliar o fluxo, o horário de atendimento das unidades. A gente sabe que nem tudo vai acontecer no horário comercial. Então, se você tem 3 equipes, vocês podem fazer um horário articulado, que aquele horário fique mais, atinja mais, um número maior de pessoas, evitando que essas pessoas se dirijam como primeiro ponto de entrada para uma urgência. Os fluxos assistenciais têm que estar postos, como eu falei anteriormente, na rede de atenção à saúde. Eu tenho que saber quem é que vem depois de mim, para onde eu encaminho, quem é a minha referência. Isso tem que estar claro. Não adianta ficar dizendo de boca, bota lá no papel. Fluxo, para onde segue, qual é o próximo passo.
A supervisão da vigilância sanitária, que deve ser feita. Porém, nós, no dia a dia, fazemos biossegurança, às vezes a gente não chama nem por esse nome, mas nós fazemos a biossegurança. Na hora que a gente está colocando máscara, limpando a unidade, orientando as pessoas sobre não pegar nas superfícies, manter a máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento, a gente está fazendo biossegurança. O descarte das máscaras, quando forem máscaras descartáveis, lembrar que não pode se colocar em qualquer lugar, ela passa a ser um lixo contaminado, então ela tem que ser colocada em lixo contaminado. Então, isso é biossegurança. Nós já estamos numa etapa que quem parou está retomando os atendimentos eletivos. Infelizmente, eu costumo dizer que isso foi um equívoco quando a gente disse, em algum momento foi dito que devia se parar os atendimentos eletivos. Na verdade, o que estava talvez querendo dizer no momento é que a gente devia suspender aquilo que poderia esperar, mas os nossos crônicos, as nossas grávidas, os pacientes oncológicos, esses nunca deveriam ter parado, nós deveríamos adequar o atendimento. Então, hoje a gente fala nessa linguagem, adequar o atendimento, marcar o paciente para ir com hora marcada, com a distância de um horário e outro, para que evite pacientes se encontrando dentro da unidade que não consiga manter um distanciamento adequado. Garantir o suprimento de EPI. Isso é uma discussão enorme, porque dizia, não se tem EPI. Às vezes as pessoas estão querendo mais EPI do que precisa. Então, para a gente trabalhar na atenção primária, a gente precisa ter a máscara. Se eu estou dentro da unidade, eu posso ter a máscara descartável, se a unidade disponibiliza, seria interessante, porque quando sair, você joga fora e bota a sua de pano. E quem vai fazer procedimento deveria, se vai pegar fluidos do paciente, pode haver uma contaminação, usar luvas. E o dentista, esse sim, tem que estar bastante bem aparamentado, porque é o que corre mais risco de contaminação por conta de aerossóis. O critério para prescrever o oseltamivir está posto aí nos protocolos, todo idoso e gestante com sinais gripais até 72 horas deveriam tomar o oseltamivir de forma de bloquear um pouco o processo da doença. Outra função seria o quê? Estabilizar o paciente que está mais grave e encaminhar esse paciente para o ponto de referência, para a urgência. Tem que estar logo dito, quem vai levar? É o SAMU? É uma ambulância própria? É o paciente que vai sozinho? Não deve, claro. Depois que ele botou, um profissional de saúde coloca a mão no paciente, ele está ali responsável por aquele paciente. Então, ele não pode dizer assim, pega o ônibus e vá, pega o carro e vá. Ele tem que avaliar bastante e ele deve dar preferência ao encaminhamento sanitário com o SAMU ou ambulâncias próprias. Já quando eu falei em adequar horário, já estava falando aqui na continuidade da rotina da unidade básica. Vacinação, pré-natal, criança de risco, hipertenso, diabéticos, pacientes com outras doenças crônicas, esses devem ser atendidos e atendidos com hora marcada. Instituir, a gente também vai repetir algumas coisas, a gente vai repetir muito durante essa apresentação, é para chamar a atenção e também ela aparece em momentos diferentes do slide. Instituir o Fast Track, que é, na verdade, um fluxo rápido de atendimento que o Ministério da Saúde construiu para médico, enfermeira, recepção, agente comunitário de saúde, técnica de enfermagem. Então, cada um tem um formulário específico que é para dar agilidade nesse atendimento. Manejar os casos clínicos leves, né? Está com febre, é sintoma de dor, é o repouso, é a hidratação, é a orientação para manter a sua medicação que você já vem tomando por outros motivos, é dizer se alimente. Então, o manejo clínico é muito mais nessa questão de sintomáticos e tratamentos não medicamentosos. A sala de situação com monitoramento dos casos suspeitos e a notificação do CIEVS tem que estar lá, gente. Qualquer pessoa tem que poder ver isso. E saber, foi notificado, está lá na coluna, notificado, certo? Por quê? Às vezes vem muito paciente, um faz uma coisa, o outro faz a outra, e quando o outro chega, não sabe o que foi que aconteceu. Não sabe se aquela planilha foi atualizada, não sabe se aquele paciente complicou e foi encaminhado para algum canto, não sabe se a gente notificou.
Então, se cada um fizer o seu papel e for lá na planilha e atualizar, quem vier hoje, amanhã ou depois está sabendo o que está acontecendo. Inclusive, as planilhas são muito importantes para a gente saber, às vezes, uma área que está sendo mais contaminada. Olha, muito paciente está surgindo de tal local, né, da comunidade. Então, por aquela planilha, a gente percebe. E aí, a gente tem que fazer uma ação mais direcionada para esse pessoal, para prevenção. Está havendo falha na prevenção, né? Então, a gente tem que ir lá e conversar. Então, essa planilha, ela tem uma utilidade enorme para que a gente possa fazer estratégias, né? Decidir ações que a gente deve fazer, certo? Quando a gente tem o conhecimento do nosso território e a gente sabe as nossas subpopulações, a gente consegue, inclusive, até antes dessa situação, saber, ou pelo menos prever, quais as regiões onde a gente pode ter um problema maior. Porque, às vezes, é um local de maior vulnerabilidade, ou é um local onde tem muito idoso, ou é um local que tem muita gente acamada. Então, a gente vai saber que aqueles locais, em princípio, já são locais que a gente tem que estar com um olhar bem direcionado para que a gente possa agir antes até da coisa acontecer. A educação permanente em saúde, que essa tem sido feita até por uma questão de necessidade de trabalho, e a gente deve manter. E lembre-se que a educação em saúde é uma responsabilidade de todos. O ACS educa, o médico educa, a enfermeira educa, o comunitário educa, o pessoal da multiprofissional educa, todo mundo, quando está dando uma orientação que está embasada no conhecimento científico, ela está dando uma educação. Então, veja como a gente pensa no fluxo, nesse momento, dentro da unidade, para evitar tumulto, para agilizar o atendimento e dar continuidade aos pacientes que precisam de atendimento mais rápido ou não. Então, na recepção, que pode ser feita pelo recepcionista ou pelo agente comunitário de saúde, essa recepção, se a unidade tem condições, é colocar ela fora da unidade, fora, que eu digo assim, um terraço, uma área, antes dela adentrar de fato na unidade, você já está com essa recepção. Essa recepção, ela vai escutar a pessoa que chegou, o que ela veio fazer aqui, e aí você já vai usar o Fast Track. O Fast Track é um formulário que vai ter mais adiante, que é super rápido. Você faz algumas perguntas, se alguma pergunta daquela for positiva, ele vai seguir o atendimento dos casos suspeitos. Mesmo que depois ele não tenha a doença, mas ele vai seguir o caso suspeito. E aí você pode botar no chão setas vermelhas, uma lista azul, o que você quiser, direcionando para o lugar onde aquele paciente vai. E na sala do atendimento dos casos suspeitos, o técnico de enfermagem já vai aplicar o fast track dele, que é específico para ele. Veja que a gente vai fazendo um funil. O ACS, o recepcionista, já separou quem tem sintoma respiratório e quem não tem. O técnico de enfermagem já vai ver um pouco mais de gravidade, alguns sinais que chamassem mais atenção. Vai ver uma pressão arterial, pode colocar um oxímetro, que agora a gente tem nas unidades, pode ver a frequência respiratória desse paciente, ver o pulso, como é que está. Preencheu, caminha para o enfermeiro. O enfermeiro vai ver um outro nível de avaliação, vai usar o seu próprio fast track, vai ver se tem comorbidade, vai ver se ele toma alguma medicação que poderia estar provocando algum processo mais perigoso, e usa também o formulário. Daí, ele vai para o médico, e o médico também vai usar o formulário. No médico, ele vai definir, então, se esse paciente vai ser monitorado em casa, tá certo? É um quadro leve, ou muito, quase moderado, ou se esse paciente vai ter que ir para uma emergência. Porém, o paciente pode chegar já em situação de emergência. E aí a gente tem que ter na nossa unidade básica separado um cantinho com todo o material necessário para tentar estabilizar esse paciente, enquanto você aciona o SAMU para transferir para outro ponto da rede que o município já decidiu, você tem que ter um lugar onde você faça os primeiros atendimentos. Então, essa sala de estabilização precisa ser discutida dentro da unidade com os gestores, se ela ainda não existir. Esse aqui é o formulário do Fast Track para quem está na recepção, ou recepcionista, ou agente comunitário de saúde. O próprio agente comunitário de saúde,
ele pode tirar essas perguntas e levar quando ele vai fazer a sua visitinha peridomiciliar, porque aí ele vai logo fazendo a separação dele também. Esse é o da enfermagem, esse é do enfermeiro, esse é o formulário do médico. Então, aí é quando ele estratifica se o caso é leve, moderado, é grave, qual conduta ele vai tomar. E as orientações que a gente deve dar à população? Então, orientações gerais. Olha, gente, é um mantra. Lavar a mão, distanciamento social e ficar em casa. Só sair por necessidade. Então, essas três coisas são básicas para a gente controlar essa disseminação da doença. Aqui está um slide ilustrativo mostrando quais são os 5 passos para você lavar a mão. Álcool gel é bom? É, mas é o álcool gel que a gente usa aonde a gente não pode lavar corretamente as mãos. Está na rua, está fazendo uma visita, algum motivo você não conseguiu lavar a mão com água e sabão. Então, você vai usar álcool gel e, assim que puder, você lava a sua mão com água e sabão, seguindo todos esses passos que vocês precisam ter em mente e realizar automaticamente, sem precisar nem pensar. As outras orientações, a gente já falou, distanciamento social, certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, distanciamento social não é isolamento social, a gente isola o paciente e se distancia das pessoas. Isso aqui é uma forma de se cumprimentar nova. Não evitar aperto de mão, abraços nem pensar. A etiqueta respiratória que se fala é: se eu tenho um lenço de papel, um lenço descartável, eu posso usar e descartar. Se eu não tenho, eu posso usar meu braço para evitar que essas gotículas cheguem nas outras pessoas. E assim que eu puder, eu vou passar um álcool no meu braço ou vou lavar com água e sabão. Manter ambientes arejados, seja na unidade básica, seja em casa. Eu sei que o nosso clima é quente, mas arejar os ambientes é uma forma também de você manter menos contaminação. O uso pessoal, olha, o tecido de uso pessoal deve ser de uso pessoal, como o nome está dizendo. Então, eu estou tomando um copo d'água e alguém me dá um gole, não pode. A gente tem que ter o material que a gente usa, e se outro vai usar, ele deve ser lavado antes com água e sabão. Evitar viagens, né, de preferência até suspender as viagens. Recomendar desinfecção periódica de superfície. Por quê? Não só as pessoas, nós pegamos, né, com as mãos e contaminamos, mesmo a gente sabendo que essa contaminação poderia ser menor, mas a gente sabe que pode existir. Eu posso ter tossido, botei a mão ali, alguém vem antes da minha saliva secar, antes do vírus morrer, pega e passa no rosto. Essa pessoa pode se contaminar sim. Então, e tem uma outra característica: esse vírus é um vírus mais pesado, ele tende a se depositar nas superfícies e ele tem muito tempo para morrer. Mesmo assim, a gente sabe que as pessoas, é difícil a gente fazer isso 100%, mas pelo menos a gente reduz o risco se você começa a limpar essa superfície com detergente, com água sanitária, com um produto que você tem disponibilidade. Em 31 de julho, o governo decretou que a gente tinha que usar máscara, e em junho passou a ser lei. Então, hoje, quem quer sair na rua sem máscara está fora da lei. Nós estamos apoiados na lei 16.918, dizendo que em espaço público todo mundo deve usar máscara. Nós devemos evitar, como eu já falei, contato com pessoas que tenham sintoma de resfriado, né, ou sintomas mais claros da doença, e utilizar todas as ferramentas que eu tenho para fazer a educação em saúde e a biossegurança, esclarecendo as pessoas de como eu vou usar máscara, por que eu devo usar máscara, quando eu devo usar máscara, quando eu vou isolar as pessoas, quando eu vou fazer só o distanciamento social, por que eu não devo sair de casa. Então, isso aqui vocês devem utilizar tudo que tiver disponível no município de vocês. Ao sair de casa, a gente deve evitar enfeite. É brinco, é colar, uma sacola, uma bolsa. Usar minimamente o necessário, tá certo? Evitar acessórios. Quem tem barba, se não pode tirar, manter essa barba bem baixinha para você próprio poder lavar quando chegar em casa e não levar tanta contaminação para dentro da sua casa. Colocar sempre a máscara ao sair de casa.
Vocês vão notar aqui que a gente evita dizer máscara cirúrgica. A máscara, a gente já sabe que uma máscara de tecido, as artesanais duplas, elas estão fazendo uma boa prevenção. Não há necessidade de a gente comprar máscara descartável para usar na rua, certo? A N95 é uma máscara especial, inclusive super desconfortável, que deve ser usada os dentistas quando estão fazendo procedimento aerossol, os médicos e enfermeiras e técnicos que trabalham dentro de unidades intensivas, mas nós, da atenção primária, a gente não tem a indicação, de um modo geral, com as exceções, o médico vai entubar um paciente na emergência da atenção primária, ele deveria estar com N95, a enfermeira também deveria estar auxiliando ele, mas isso são situações especiais. Para nós, a máscara artesanal é suficiente. Quando sair de casa, se for possível, colocar 2 blusas, se tiver jaleco, bota o jaleco, porque ao voltar, essa primeira peça de roupa, você vai tirar, jogar dentro da máquina e depois você vai tirar que está embaixo. Isso é mais uma forma de se proteger. Se você tem sinais de resfriado, procure sua enfermeira, eu estou falando isso para qualquer profissional de saúde, tá certo? Seja do NAS, seja CS, seja técnico, seja a própria enfermeira ou médico. Se você tem sinais, procure um colega profissional de saúde, seu médico, sua enfermeira, para que ele possa orientar. Lava a mão. Pensou, lava a mão. Tocou na superfície, lava a mão. Toda hora que você pensar, ou mão ou álcool, né? Evite tocar no rosto. Se vocês prestarem atenção, a gente toca no rosto com muita frequência. A gente coça o olho, a gente nasce nariz, a gente passa a mão na boca. Vamos começar a trabalhar as mãos para não subirem no rosto da gente. Sempre que puder, você pode ter um lenço descartável, pode levar aquela rolo de toalha de papel, papel higiênico, porque em alguns momentos que você tiver que pegar uma visita, por exemplo, domiciliar, mas você pegou lá no portão ou teve que entrar na casa do paciente por alguma razão, você, se tocou em alguma coisa, você se lembrar, toca com o papel, que já é uma proteção. Ao tossir e espirrar, eu já falei que a gente deve proteger ou usar o lenço de papel e manter a distância segura entre as pessoas. Então, pensou, lave as mãos. Quando você volta, você tem que ter cuidado, porque sua família ficou em casa, certo? E você é um profissional de saúde. Sendo profissional de saúde, há uma grande chance de você ter tido contato, provavelmente, com pacientes de coronavírus. Então, você quer proteger sua família. Então, quando voltar para casa, a gente hoje está dizendo assim, faça o cantinho externo, quem pode, né? Um canto para o coronavírus. Aquele sapato que você andou na rua, ele já vai ficar do lado de fora da casa. Ali já vai ter o gel ou o álcool para você passar na mão e você tirar a sua primeira peça de roupa, que ela deve ir logo com um balde ou para a máquina, ou com água e sabão. Você já joga ela lá dentro. Tirou, já joga ela lá, tá certo? Ao tirar a máscara, aqui tem uma foto meio esquisitinha, que é ao tirar a blusa, tentar pegar por dentro, não puxar ela no seu rosto, porque a contaminação se dá de fora para dentro. Então, se eu levanto minha blusa e passo no meu rosto, eu estou esfregando, posso estar esfregando coronavírus no meu rosto. Então, ou tira feito o homem, que puxa assim, ou tira botando as mãos por dentro da roupa e tirando, daí a necessidade dessa primeira peça, que a gente vai ter mais cuidado com ela. Entre um passo e outro da sua desparamentização, você deve passar um álcool nas mãos, certo? Limpe seu celular, limpe seu óculos e vá direto tomar um belo banho. Se não puder tomar um banho, lave os braços bem lavados e o rosto. Alguém me falou assim, mas tem que lavar o cabelo todo dia? Mulher para lavar cabelo é mais complicado. Veja, se você não tem essa facilidade de lavar o cabelo todo dia, você poderá sair com um lenço na cabeça. Touca descartável, a gente não pode estar distribuindo em 10 para as pessoas ficarem andando na rua, porque é uma despesa que a gente pode faltar recurso para outra coisa. Então, se é para proteger o cabelo, você pode colocar um pano e amarrar, não tem problema nenhum. Lembrar do NASF. O NASF, ele pode ajudar no monitoramento das pessoas que estão com sintomatologia ou não. Ele pode fazer algum trabalho educativo à distância para acalmar as pessoas. Ele pode usar o próprio celular, né? Quem quiser fazer web, mostrando atividades físicas, orientações alimentares.
ele deve participar das reuniões das equipes, porque ele também tem que saber tudo que está acontecendo, qual é o fluxo, de paciente, como eu devo proceder dentro da unidade. Todo momento onde ele se encontrar, ele pode ter uma fala que apoia o nosso trabalho como equipe, tá certo? E é sempre interessante ter, se você tem NASF, identificar um profissional desse NASF para que ele esteja dentro da unidade nesse momento, colaborando um pouco com as atividades que estão sendo feitas, porque a gente sabe que o NASF atua em mais de uma equipe, então você pode distribuir esse NASF de forma, já que eles não estão podendo fazer reunião presencial coletiva, ele pode sim estar fazendo algum atendimento, que vocês estejam vendo que haja uma necessidade na unidade e ele pode estar colaborando e apoiando com vocês. Eu estou falando o tempo todo em equipe, gente, porque tudo que for construído tem que ser construído com a equipe. Uma equipe que não conversa, ela não é equipe. Se eu estou decidindo coisas e estou entregando para um outro profissional realizar, sem que o outro profissional se coloque, se pode realizar, e se ele acredita que aquela é a melhor forma, eu não estou trabalhando com a equipe. Então, a chance da gente não ter sucesso é muito grande. Então, a gente precisa sempre decidir junto como equipe. Então, agora a gente vai para cair para a definição dos casos. A gente tem vários conceitos. Tem o caso suspeito, caso confirmado, caso descartado. Então, caso suspeito hoje são qualquer indivíduo que tenha um quadro respiratório agudo, que tenha dois ou mais desses sintomas. Ele é um caso suspeito. A síndrome respiratória grave é quando ele tem um, 2 ou 3 desses sintomas acrescido de um desses daqui. Basta um, tá? Então, eu tenho febre e tenho dor de cabeça e estou com desconforto respiratório. Ou eu tenho calafrios e tenho coriza e estou com a saturação menor do que 95. Então, se você tem um quadro respiratório agudo com um desses sintomas, ele deixa de ser um quadro respiratório agudo para ser uma síndrome gripal com sinais de gravidade. Se eu vou falar em criança, o que é que eu tenho que acrescentar mais? A criança ela não vai dar um quadro claro, clínico, como a gente vê mais frequente no adulto. Então, uma criancinha com sinais, principalmente a criança que tem menos de 5 anos, com sinais respiratórios, ela deve ser encaminhada, ela deve ser vista pelo médico. E se ela apresentar batimento de asa de nariz, que é aquele movimento que a criança faz com esforço, quando ela precisa usar a musculatura acessória da respiração para ter uma qualidade respiratória melhor, então ela faz aquele movimento da asa do nariz que abre e fecha, essa paciente está com sinal de gravidade. A hidratação em criança, como no idoso também, deve chamar a atenção, e a tiragem intercostal, que é quando a criança respira e a musculatura na costelinha entra, certo? Ela respira e a costelinha entra. Isso também é uma demonstração, um sinal de que ela está em insuficiência respiratória, necessitando usar a musculatura que a gente habitualmente não usa para respirar, e ela está indo buscar essa reserva para manter o padrão respiratório dela. Nos idosos, lembrar que confusão mental, uma sonolência grande, um desânimo excessivo é sinal também de gravidade, certo? Às vezes, você pode não ter febre e ter apenas diarreia. No Brasil, especialmente em Pernambuco, a gente teve um número importante de pessoas que a única queixa era diarreia. Os casos confirmados são aqueles que a gente consegue fazer o exame e o exame dá positivo, se for por critério laboratorial. Pelo critério clínico, é aquela pessoa que tem uma história, que teve contato com alguém com coronavírus confirmado pelo laboratório, mas essa pessoa não conseguiu fazer o exame. Então, mas tem sintoma. Então, essa pessoa tem o diagnóstico pelo que a gente chama de critério clínico epidemiológico. Ou ela pode ter também uma tomografia clara dos sinais de coronavírus, junto com os sintomas respiratórios, e aí a gente também pode pensar nela como uma pessoa com um caso confirmado por um critério clínico. A definição de caso descartado é aquele paciente que tinha sintoma, fez o exame, foi negativo, tá certo? E não teve aparentemente não tem nenhuma outra causa infecciosa que não tenha sido atestada pelo médico. Então, ele diz que o caso de
síndrome gripal. Não houve identificação de outro agente etiológico que tenha sido confirmado pelo laboratório e que excluiu a possibilidade de uma co-infecção ou confirmação não infecciosa atestada pelo médico. Então, esse está fora. Ninguém conseguiu provar nada. Não teve contato com ninguém que tenha caso confirmado. Os exames não mostraram nada. Então, a gente pode descartar. Lembrar que o exame negativo para a COVID ele não é suficiente para descartar o caso. Tem que associar essas outras questões aí que a gente falou. Inconclusivo é aquele que foi notificado, colheu o material, mas não fez o exame. Ou colheu o material e foi insuficiente, certo? O material que foi colhido não deu para fazer o exame. E o caso que apresentou resultado inconclusivo no teste do RCT e PCR após 2 análises consecutivas. Veja que esse é diferente do outro. O outro ele teve contato com uma pessoa que tinha doença confirmada, ele tem o quadro clínico, mas ele não fez o exame por algum motivo. Esse é o paciente que a gente falou anteriormente. Esse aqui não. Ele tem sinais, mas não conseguiu fazer o exame por alguma razão, ou o material foi insuficiente, ou ele teve um ECR negativo após 2 coletas. Uma coleta só não quer dizer muita coisa não, viu? A não ser quando dá positivo. O descartado é aquele que teve a doença, já se passaram 14 dias, e ele está pelo menos 3 dias sem sintoma. Então, esse paciente, a gente pode considerar um caso, até o momento, curado. Esse aqui eu deixei esse slide, mas não vou ler, aqui vocês podem ler com calma, que são todas as definições de caso suspeito. Um profissional de segurança que tenha sinais de respiratório, nesse momento, ele é suspeito. Uma gestante no pré-natal que tenha síndrome respiratória, gripal, né? Ela é suspeita. Qualquer paciente num pré-operatório de cirurgia eletiva vai ter que fazer o exame, porque ele é considerado suspeito. Então, eu deixei mais para que vocês lessem com curiosidade, porque o nosso tempo não dá para tudo isso. Então, os casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave devem ser notificados, certo? Então, a gente notifica no ESUS, por esse site aqui, e notifica de forma imediata para o CIEVES-PE por esse site aqui, por esse link aqui, certo? Então, teve caso suspeito ou confirmado, são esses os dois sistemas que a gente deve notificar. Nós temos a telesaúde, que para nós tem sido um instrumento, uma ferramenta fantástica. Se não fosse a telesaúde, muita coisa do que a gente fez a gente não teria conseguido fazer. Eu sugiro a vocês que entrem na telesaúde, lá tem muito web que foi feita e que fala, tem web do idoso, da criança, da saúde mental, da população LGBT, muita coisa que vai orientar a gente como eu devo lidar naquele momento, naquela situação. Porque aqui você está vendo que a gente faz uma pincelada, mas lá você vai poder estudar um pouco mais. Ela fornece a gente a teleeducação e a teleassistência. Hoje a gente já tem teleconsultoria, hoje a gente já tem teleconsulta, hoje a gente tem a telegestão. Então, eu acho que você deve entrar, fazer um passeio pela Telesaúde de Pernambuco e usufruir o máximo que ela pode nos dar. As recomendações para a visita domiciliar, tudo aquilo que eu falei quando você sai de casa faz parte dessa recomendação, certo? Então, é a máscara, é a barba, é enfeite que a gente não deve usar. Mas aí, aqui, o que é que eu quero chamar a atenção? Quem eu devo visitar? Quais são os grupos que eu devo dar preferência? Então, são os nossos grupos de risco conhecidos hoje para o coronavírus. É o idoso, é a gestante, é o acamado, é a criança de risco. Todos deverão ser visitados. Porém, esses casos são os que estarão na agenda, como por onde eu devo começar. Tá certo? Quer dizer, agora não é começar que vocês estão fazendo, mas por onde eu devo ter um olhar mais cuidadoso. Então, são esses grupos de risco. O usuário, o que eu devo dizer ao usuário? Isolamento social, veja bem que aí está em letra vermelha, usuários sintomáticos. Então, isolamento social é para paciente, tá? E o isolamento é também dentro de casa. Se eu tenho uma paciente, uma pessoa confirmada de coronavírus dentro de casa, se for possível,
essa pessoa deverá estar isolada num quarto. O banheiro que ela usar deveria ser usado só por ela. Como a gente sabe que nem sempre essa é a nossa realidade, a gente deve lembrar as pessoas que essa pessoa está em isolamento. Então, ninguém pode entrar no espaço que ela está se não estiver os dois usando máscara. Se o banheiro é comunitário, ele deve ser higienizado todas as vezes que essa pessoa for usar, ela própria pode higienizar ao sair, e as coisas dessa pessoa deverão estar separadas até os 14 dias. Depois, 3 dias sem sintoma, ela volta ao convívio familiar. Não compartilhar toalhas, talheres, copos, que eu já falei, as roupas, sim, roupas e lençóis e toalhas, se possível, ser lavada com mais frequência, e a roupa do paciente ser lavada separada e ser trocada, a roupa que ele veste 2 vezes por dia, diariamente, e, se possível, 2 vezes por dia. Manter a ventilação adequada, evitar o uso de ar-condicionado, evitar o uso de fechar a janela e ligar um ventilador. Isso torna a contaminação muito mais provável. Se o paciente agrava, né? Veja bem, isso aqui eu vou ter até um cuidado para falar, porque o que estão dizendo é que a gente disse assim, vai para casa, se tiver falta de ar, vai para o hospital. Não é isso. Ele está sendo monitorado. O paciente que estava só com febre e dor de garganta. Agora você chega lá e ele diz, estou com febre, dor de garganta e sinto pressão no peito. Este paciente tem que ser reavaliado pelo médico, certo? É o paciente que estava somente, perdeu o paladar, perdeu o olfato, um quadrozinho de diarreia, e agora esse paciente está ficando mole, uma sonolência muito grande. Esse paciente tem que ir para ser reavaliado pelo médico. É a criança que estava só corizando, mas ela só estava corizando, agora ela está vomitando, desidratou, tem que ser vista pelo médico. Então, cuidado, gente, com essa fala de que se tiver agravamento respiratório, não é agravamento que a pessoa já está roxa, não. É quando ela já tem um outro sinal, além do que aqueles que você estava vendo, e que é sinal de agravo. Você vai levar para o médico reavaliar. Usar máscara sempre que circular em casa, como eu já falei, lavar as mãos até descascar. E a casa da pessoa que tem uma contaminação, que está confirmada, o coronavírus, ela deve ser higienizada com mais frequência. Os usuários gerais é o que eu já falei, a mesma coisa que eu falei para o ACS, quando ele sai para trabalhar, é a mesma coisa que vai ser para o usuário. Distanciamento social, utilizar lenço, cobrir nariz, não tocar no rosto, evitar aglomeração, sempre possível higienizar a casa. Aqui só fala do animal de estimação, que estava se mandando lavar as patinhas dos animais. Quem puder deve fazer isso e manter os cuidados com a saúde. Tem muita gente se preocupando com o coronavírus e deixando de tomar o remédio da diabetes, se preocupando com o coronavírus e deixando de fazer sua atividade física. Então, a gente está lembrando as pessoas que as outras doenças não desapareceram, elas estão aí, a gente precisa manter os cuidados que a gente já mantinha. Os idosos, os mesmos cuidados, só que a gente vai reforçar algumas coisas, tipo, criança com idoso, não deve estar, a não ser que ela tenha começado o distanciamento social com o idoso dentro de casa. Mas se ela tem um pai e uma mãe que sai para trabalhar e volta, se ela estava na casa de outra pessoa e foi para a casa do idoso, vovô e vovó agora devem evitar o contato com essas crianças. Se for a necessidade, lembrem-se das máscaras e lembrem-se de reforçar a higiene das mãos e do ambiente, certo? Lembrar que a gente deve prevenir os cuidados de acidente com os idosos e que a gente manter a atividade física, suas atividades de rotina, comida, atividade física e a medicação. As puérperas, a recomendação, se ela chegou da maternidade, ela deve ter aquele período praticamente de isolamento com o seu bebê, com o uso de máscara, sempre que for pegar na criança, e se qualquer outra pessoa for ajudar ela, deverá estar de máscara também. A criança deve sempre ser mantida à distância, o berço da cama da mãe, e quando ela vai pegar na criança, ela bota a máscara. Se ela mantiver o bercinho longe, ela não precisa estar na cama dela de máscara. O berço está lá, está mantendo a distância social. Mas se ela se aproxima do bebê e precisa fazer algum cuidado, usar máscara. Depois dos 14 dias, essa mãe não tem mais necessidade de estar cuidando de máscara do bebê.
mas qualquer outra pessoa que venha de fora deverá estar usando máscara se for auxiliar essa mãe. E lembrar que a mãe que está no período dos 14 dias que vem da maternidade, quando ela circula fora do quarto, ela deve circular de máscara. Para as crianças, a gente deve dizer que os pais devem explicar às crianças porque elas não estão indo visitar tanto mais a vovó e o vovô. Os brinquedinhos devem ser lavados com água e sabão, como o fabricante orientou. E criancinhas maiores de 2 anos, elas podem já usar máscara de proteção. Abaixo de 2 anos, não, que existe um risco de sufocamento. Então, se a criança vai circular, nosso secretário de saúde recentemente estava pedindo, criança, mãe, quando sair, só leve a criança, se não tiver alternativa. Tem muita criança na rua, criança tem se mostrado um grande portador, porque ela é assintomática. Então, ela é capaz de transmitir e a gente não sabe que ela está doente. Então, deixa essas crianças em casa, porque é melhor para ela e para todos. Bem, e aqui eu deixo uma mensagem para vocês, dizendo assim, que a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso quer dizer que nós, que somos privilegiadas, que temos informação, que podemos trabalhar, que estamos aí podendo ajudar os outros, muito nos foi dado. Então, muito também estamos pedindo. E a gente deve responder com carinho a essas pessoas e dar o melhor de nós mesmos, para que a gente possa minimizar a dor e os problemas e as dificuldades que essa pandemia trouxe. Muito obrigada.